Ontem nós falamos sobre o Senhor deseja renovar as nossas forças. E ontem, enquanto eu gravava o vídeo, aquela chuva caía, uma chuvinha que parecia que ia chover o dia inteiro. E à tarde, no pôr do sol, um lindo pôr do sol. Como Deus é bom! Como Deus renova todas as coisas! Como Deus tem renovado as suas forças! Então, creia nas promessas de Deus. Acredite nas promessas de Deus, viva as promessas de Deus na sua vida. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre um dos salmos mais conhecidos, o Salmo de número 23. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá. Salmos capítulo 23. Você vai poder acompanhar comigo essa leitura e aqui nós vamos ver quanto Deus tem palavra de esperança para o nosso dia de hoje. Primeiro, o Senhor é o meu pastor. Senhor é o meu pastor. Se eu tenho Deus como meu pastor, isso é suficiente. Ele é o meu pastor, então ele vai me conduzir, ele vai me proteger. A esperança que está nesse texto é exatamente essa. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o seu pastor. E se ele é o nosso pastor, nós temos muitas garantias, muitas certezas, porque ele é o nosso pastor. Olha o que o texto diz: de nada terei falta. Ou seja, ele é um pastor perfeito. Ele não vai deixar que nenhuma de suas ovelhas sinta falta de algo. Ele vai sempre suprir as nossas necessidades. Então, a minha esperança de ter o Senhor como meu pastor me garante que eu não terei falta. Eu não terei falta de nada. E o texto continua: em verdes pastagens me faz repousar. Sabe, Deus me leva a pastagens frescas, verdes. Ou seja, o alimento Deus vai suprir, vai colocar sobre a minha casa, sobre a minha mesa. Deus vai fazer prosperar sobre a minha despensa aquilo que preciso para alimentar, porque Ele é o meu pastor. Então a promessa, a esperança aqui não é nos pastos verdejantes, mas é no Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, isso faz parte. E ele continua dizendo: e me conduz às águas tranquilas. Sabe, ele refrigera a nossa alma. Ele refrigera a alma do cansado. Porque o texto logo diz: restaura-me o vigor. Então essas águas tranquilas significa restauração, renovação, como nós vimos ontem. Porque o Senhor é o meu pastor. Essa é a minha esperança. Essa tem que ser a sua esperança. O Senhor ser o seu pastor. Se você tem Deus como seu pastor, se você tem Jesus como seu pastor, Senhor e Salvador da sua vida, você pode ter certeza que o seu 2021 será de águas tranquilas, de pastos verdejantes, de ter a proteção de Deus, ter a renovação de Deus. Ele continua dizendo: guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Além de nos dar tranquilidade, nos suprir as nossas necessidades, Ele vai nos guiar. Ele vai nos guiar. Essa é a promessa dele para nós como nosso pastor, de nos guiar no caminho certo, de nos guiar nas decisões corretas. Então busque essa decisão, busque essa direção de Deus, porque Ele está disposto a guiar você. E Ele continua: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Sabe, não temas más notícias. Já falamos sobre isso. Já falamos dessa promessa de Deus. E quando Ele é o nosso pastor, Ele renova isso. Mesmo que eu ande por um vale de sombra da morte, mesmo que pessoas estejam caindo à minha direita, à minha esquerda, mesmo que eu olhe para os momentos que eu estou vivendo, para o que está acontecendo ao meu redor, o Senhor vai me guardar. O Senhor vai me guardar em segurança. Vai guardar você em segurança. A promessa dele aqui.
Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. O Senhor é comigo. Se Ele é o meu pastor, essa é a minha esperança, Ele está comigo e Ele me protege. E no versículo 6 termina o texto dizendo: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade e a fidelidade de Deus vão te acompanhar todos os dias da sua vida. Uau! O Senhor é o meu pastor, e a bondade e a fidelidade dele vão te acompanhar todos os dias da sua vida. Essa é a esperança que temos. Se o Senhor é o nosso pastor, nós teremos muitas bênçãos dele na nossa vida. Ele vai suprir, ele vai guiar, ele vai proteger, ele vai renovar, ele vai fazer com que a bondade e a fidelidade dele ande com você. Tudo isso Deus tem para nós. Então, que você receba essa palavra de Deus, que você viva essa palavra de Deus, que Deus realmente seja o Senhor da sua vida, seja o seu pastor. Não basta dizer que Ele é o seu pastor, Ele tem que ser o seu pastor, Ele tem que ser o seu Senhor, Ele tem que conduzir a sua vida. Se Ele não conduzir a sua vida, se você não der direito dele conduzir a sua vida, você não tem essas bênçãos. Você não tem Ele como pastor. Ele só é pastor daqueles que deixam Ele pastorear, porque você será somente uma ovelha fora do pasto, uma ovelha fora do rebanho, se você não quiser Deus como Senhor, aquele que dirige a sua vida. Então, escolha Deus como seu pastor todos os dias, porque o salmista termina dizendo: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Terei o Senhor como meu pastor enquanto eu viver. Eu não abro mão de ter Deus como meu pastor. Que você também não abra mão, que você renove o Senhor como pastor da sua vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço